ter acompanhado aí o cenário geopolítico internacional falando sobre a questão migratória, a questão dos refugiados e ter associado a Síria. No entanto, aqui pertinho de nós, na América do Sul, temos um país que tem procurado muito o Brasil devido à sua crise, é a Venezuela. E aí o Brasil modificou alguma das suas regras para receber essas pessoas. Lembrando que o Estatuto do Estrangeiro, a qual o Brasil ele recorria, é de 1980. E em 2017 é feita uma mudança na lei da imigração e que favorece, que beneficia esses imigrantes. O texto 1 é, na verdade, uma imagem mostrando as solicitações de refúgio por país de origem, de 2016. Então, a fonte é a Polícia Federal e que nós vamos ter aí uma série de dados. Por exemplo, a Venezuela, que já chama muita atenção, ela tem 33% de pedidos de refúgio, seguida aí de Cuba com 13%, e logo em seguida o Haiti. Então são vizinhos muito próximos do Brasil. Agora, com relação à Síria, que você tem frequentemente visto passar em noticiários, é apenas 4%. Isso se deve a uma série de fatores. Senegal também, a Nigéria, o Paquistão, a própria China tem 3% apenas de pedidos de refúgio no Brasil. Já o texto 2 aponta um gráfico, onde nós vamos ter autorizações para trabalhar, permanentes e temporárias concedidas pelo Brasil. Nós vamos perceber que de 2012 para 2017 começa a haver uma queda, que começa gradativamente e depois se torna muito brusca. Então, em 2012, nós temos 66 mil pedidos para trabalhar, concessões, autorizações para trabalhar, e em 2017 nós temos apenas 12 mil. O enunciado da questão traz o seguinte: de acordo com os dados apresentados e as ações públicas do governo brasileiro no tratamento desse contingente populacional, é possível afirmar que: alternativa A, não há uma legislação que trate da entrada desses imigrantes no país e programas de realocação em postos de trabalho. Errada, justamente porque a gente acabou de dizer que existe sim uma lei da imigração que foi modificada em 2017. Então existe uma legislação, um amparo do governo brasileiro frente a esse fluxo migratório. Alternativa B. A falta de emprego e crise de segurança pública explica o país ter se tornado um destino pouco procurado por pessoas em situação de desamparo. Alternativa também incorreta, justamente porque não há uma redução desse fluxo. Nos últimos anos, a gente tem percebido um aumento, principalmente do número de venezuelanos aqui no Brasil. Então, por mais que exista crise de segurança pública e falta de emprego, ainda é um destino muito procurado. Alternativa C. O crescimento da violência urbana na última década desacelerou o fluxo imigratório para o país. Os dados não mostram isso. O que a gente tem é um aumento do número de imigração, número de pedidos de refúgio aqui dentro do país. E a alternativa B e C, elas coincidem muito. É justamente a questão da crise, mas isso não explica um desaceleramento desse fluxo migratório. Alternativa D. A nova lei da migração, em vigor desde 2017, torna inviável ao país a contratação de profissionais estrangeiros com registro formal de trabalho. Não é isso. Essa nova lei permite que essas pessoas consigam novos postos de trabalho com carteira assinada e nos garante uma situação de permanência no país, permanência legal. Então, um venezuelano pode ficar dentro do Brasil por 2 anos se ele conseguir esse visto permanente que foi adquirido a partir dessa modificação na lei de imigração no Brasil. Alternativa E. O aumento de pedidos de refúgio de venezuelanos pode ser explicado pela proximidade com o Brasil e pela longa crise enfrentada na República Bolivariana. Sim, alternativa perfeita, corretíssima, porque nós vamos ter, desde 2012, uma crise muito grave, muito severa, que tem impactado o governo venezuelano e por conta disso, da falta de alimentos, de energia elétrica, de saúde, de postos de trabalho, muitos têm procurado o Brasil devido a essa proximidade e tem se instaurado principalmente em Roraima. Então, o fluxo migratório para o Brasil tem aumentado muito devido a essa crise na Venezuela. A nova lei de imigração de 2017 e a crise na Venezuela podem cair concomitantemente no seu Enem. E se cair, você já sabe como gabaritar. Boa sorte!